Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Mas antes de falar sobre o Teorema de Pitágoras, vamos conhecer um pouquinho sobre o triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo ABC, ele é reto em A, por isso o triângulo é chamado de triângulo retângulo, e este ângulo reto tem medida 90 graus. Isso significa que os dois outros ângulos, ou seja, alfa e θ, são ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como o ângulo A vale 90, então isso significa que alfa mais θ tem que dar 90 graus, ou seja, o ângulo alfa e o ângulo θ são ângulos complementares. Outra coisa também que nós podemos falar sobre o triângulo é que os seus lados são AD, BC e AC. Como o ângulo A é o maior ângulo e para qualquer triângulo oposto ao maior ângulo está o maior lado, então neste triângulo o maior lado é o lado BC. Em particular, para os triângulos retângulos, cada um dos seus lados tem nomes especiais. O maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Por isso, nós podemos concluir que a hipotenusa de um triângulo retângulo é aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui a hipotenusa e aqui nós temos um cateto. E aqui nós temos um outro cateto. Para ficar mais simples a demonstração, eu tenho aqui o mesmo triângulo ABC e eu vou chamar os seus lados de a hipotenusa eu vou chamar de A e os catetos eu vou chamar de B e C. Portanto, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é uma relação matemática que Pitágoras afirmou e provou que para todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, para esse triângulo aqui, nós temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, para todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa relação matemática, ou seja, o Teorema de Pitágoras, ela tem uma infinita aplicabilidade aí na matemática. Só para a gente fazer uma pequena demonstração, né? Então vamos aplicar o Teorema de Pitágoras neste exemplo aqui. Nós temos, calcule as medidas das diagonais P e Q desse paralelepípedo retângulo desta figura. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou nomear alguns desses pontos do paralelepípedo retângulo. Eu vou chamar este ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto de C e esse ponto aqui de M. Como o paralelepípedo é retângulo, então as suas faces são retangulares e nós sabemos que em todo retângulo os seus ângulos internos são retos, ou seja, os ângulos internos de um retângulo medem 90 graus, cada um deles. Então nós podemos concluir que, como essa base inferior é um retângulo, então este ângulo aqui é reto. O que nós podemos concluir? Que o triângulo ABC é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. E no triângulo ABC, quem está oposto ao ângulo de 90 é o P. Portanto, o P é a hipotenusa. E os catetos são 6. E essa medida aqui, que não foi dada, mas ela vale 8. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado
mais 8 ao quadrado. Portanto, P ao quadrado é igual a 36 mais 64. E 36 mais 64 é igual a 100. P está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. Portanto, P é raiz quadrada de 100. Podemos concluir que P é igual a 10. Pronto, já encontramos a diagonal desse retângulo aqui, né? Que é uma base desse paralelepípedo retângulo. Então, já encontramos o valor de P, que é essa diagonal. Agora, vamos calcular a outra diagonal, que é a diagonal Q. Essa diagonal Q, que é a diagonal do paralelepípedo, porque essa diagonal aqui, P, é a diagonal de uma das suas faces. Mas como nós vamos calcular o Q? Olha só, nós temos outro triângulo, o triângulo BCM. Como as faces desse paralelepípedo retângulo são retangulares, então nós temos esse retângulo aqui também, ó. E nós sabemos que os lados opostos de um retângulo são congruentes. Portanto, este lado aqui também vale 5 centímetros, certo? Como este lado aqui, que é 5 centímetros, ele é perpendicular a essa base, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, então esse segmento de reta também é perpendicular ao segmento P. Por quê? O segmento P é a base. Como vem o segmento de reta na vertical, então com a base ele forma um ângulo de 90 graus. Então, nós podemos concluir que este ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Portanto, o triângulo BCM é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o segmento MC, ou seja, a diagonal Q que nós procuramos. Portanto, vamos aplicar novamente o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? Q. Portanto, Q ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui é P, então P ao quadrado, mais esse cateto aqui que eu tenho que é 5, portanto 5 ao quadrado. Então nós temos Q ao quadrado é igual a P. Quem é P? 10. E 10 ao quadrado é 100, mais 5 ao quadrado, que é 25. Portanto, Q ao quadrado é igual a 125. Está em forma de potência, passa por outro lado em forma de raiz quadrada. Como eu não conheço a raiz quadrada de 125, eu vou fazer um artifício. No lugar de 125, eu vou dizer que Q é igual a raiz quadrada de 25 vezes 5. Por quê? 25 vezes 5 é 125. Mas olha só, por que eu fiz isso? Porque a raiz quadrada de 25 eu conheço. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Como eu não conheço a raiz quadrada de 5, então esse 5 permanece dentro da raiz. Portanto, a diagonal Q é igual a 5 raiz quadrada de 5. Beleza?